Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 57.050 dólares. Bitcoin que está bem indeciso, mas não consegue ultrapassar as resistências importantes. E hoje, meu principal objetivo vai ser falar dessa queda generalizada nos mercados, depois do presidente do Banco Central dos Estados Unidos discutir a redução mais rápida dos estímulos já na próxima reunião e também falar que a inflação não é transitória, né? Quem diria que imprimir dinheiro infinito geraria inflação, né, Powell? Vamos discutir sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que se você ainda não tem uma conta na Binance, eu recomendo que você crie os dois primeiros links na descrição. No primeiro, você vai ter 20% de desconto nos seus trades no spot e no segundo, 10% de desconto nos futuros. Vale a pena aí você conhecer a maior exchange do mundo. Tranquilo? Hoje, vamos começar falando um pouquinho sobre o que agitou aí os mercados globais, né? A notícia aqui que, sem dúvidas, fez o S&P 500 cair e fez também o Bitcoin não conseguir romper a região tão importante dos 60 mil dólares, tá bom? Então já vamos começar falando sobre isso e depois vamos atualizar a situação do Bitcoin começando no 4 horas e chegando aqui até 1 hora, vamos falar desse triângulo que a gente está formando aqui e atualizar também, obviamente, os indicadores de sentimento. Então vamos lá. Investidores, o Bitcoin hoje, ele estava tentando romper ali aquela região dos 59, 60 mil dólares. Como vocês sabem, uma região muito importante de resistência. E a gente teve um discurso do Powell no Senado falando sobre a inflação e falando um pouco sobre o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai fazer para conter essa inflação, né? Ele falou que vai discutir a redução mais rápida dos estímulos, né, que são aqueles 120 bilhões que davam todo mês e já começou a diminuir, mas agora ele quer diminuir de uma maneira mais rápida, ou seja, isso vai fazer mal para os mercados, porque isso está distorcendo preços no mercado e está mantendo o mercado acionário lá em cima. Se eles diminuírem mais rapidamente isso aqui, a tendência é que a gente tenha uma correção mais rápida também dos mercados globais, primeiramente do S&P 500 e depois pode contaminar o restante, né? Outro ponto muito importante também foi que pela primeira vez o Powell tratou a inflação não como algo transitório, né? Inclusive se contradizeu na fala dele sobre o que seria esse transitório, completamente sem noção, mas ao frigir dos ovos, né, ele está falando que a inflação não é tão transitória e que o Banco Central vai ter que usar o que ele pode para conter essa inflação, né? O que o mercado entende? Opa, vem aumento de juros aí, né? A principal arma, talvez, de todos os bancos centrais independentes aí para conter a inflação. Então toma cuidado, a gente sabe que a gente está num cenário econômico, macroeconômico completamente correlacionado por causa do risco global que os bancos centrais fizeram com a economia, né? Eles imprimiram dinheiro como nunca antes, eles deram estímulos como nunca antes vistos, eles compraram ativos no mercado, distorcendo o preço desses ativos e ainda fazem isso. Então, né, obviamente que isso ia gerar inflação. Você tem que lembrar que, apesar do Bitcoin resolver esse problema no longo prazo, no curto prazo a gente pode sim ter problema por causa dessa correlação à aversão ao risco global. Se tudo começar a cair, não espere que o Bitcoin vá sozinho subir. Pode acontecer, obviamente, mas tudo que a gente viu desde o Corona Crash até hoje leva a gente a acreditar que a probabilidade disso acontecer é mínima, tá bom? Uma coisa que eu acredito, eu sempre falo com vocês, é importante a gente ter o Bitcoin como estratégia de investimento para o longo prazo, porque se a gente tiver um crash no mercado, o Bitcoin deve cair também. Mas eu acredito que o Bitcoin vai se recuperar muito mais rápido e muito mais do que o mercado quando a gente tiver uma recuperação, porque obviamente a gente vai ter um dia, tá bom? Então tenha Bitcoin para o longo prazo, mas entenda que no curto prazo ele está correlacionado com o S&P 500 e com essa aversão ao risco global. Tranquilo? Vamos voltar aqui então, falando um pouco sobre o Bitcoin. A situação para mim parece a mesma, tá? Só que um pouco pior desde o vídeo de mais cedo. A gente precisa demonstrar força e romper isso aqui acima. Se não romper, eu não vou conseguir ficar muito otimista no Bitcoin por causa do price action e por causa também dos nossos indicadores de sentimento. Olhando com calma esse price action, a gente deixou 2 volumões aqui agora nesse topo. São volumes que me deixam preocupados, tá? Se a gente rompe isso aqui para baixo, para mim a gente formou um
topo importante no Bitcoin e a gente vai perder esse fundo aqui nos 53 mil dólares, beleza? Como que a gente poderia ver esse rompimento para baixo? Eu acho que numa hora a gente poderia traçar esse triângulo aqui que a gente está formando, ou retângulo, tá? Eu acho que tanto faz. A gente vai destacar os pontos aqui que o preço não pode perder e pontos também, né, que ele precisa demonstrar força acima. Vamos lá. Primeiramente falando sobre demonstração de força acima. Para mim, eu só vou conseguir ficar otimista se a gente romper ali os 60, com os indicadores de sentimento melhorando, tá? Mas eu entendo que romper essa região dos 59 aqui seria algo bom, seria algo que pode ditar a favor do mercado, tá bom? Então atenção, nos 59 seria um rompimento para cima desse triângulo e desses volumões que a gente deixou no topo. Porém, se o preço perder esse suporte que ele está indo testar de novo, entre essa região dos 56.500 dólares e os 56, eu enxergo que a gente pode ter problemas e que a gente pode ter simplesmente uma continuação da nossa tendência de baixa aqui. Afinal, a tendência continua muito clara de baixa no 4 horas, tá? Se romper aqui para baixo, eu imagino uma queda bem significativa. Eu acho que a gente teve algumas oportunidades de acumular e distribuir hoje. Até por isso, eu não vou olhar tanto para acumular aqui nos 55 mil dólares. A gente está muito correlacionado ao S&P 500. Se ele acordar amanhã, né, ou até na madrugada, os futuros despencarem, galera, não sei até onde o Bitcoin pode ir. Então, eu não vou me expor muito no mercado neste momento, tá bom? E, inclusive, né, continuo olhando para compras de mais longo prazo, caso a gente rompa esses 53 mil dólares e tenha liquidações nessa região. É o que eu estou olhando nesse momento, é o que eu acredito ser a maior probabilidade de acontecer, e isso só vai mudar se a gente demonstrar muita força aqui, rompendo para cima esse tanto de resistência aqui. Tranquilo? Continuando e falando um pouco aqui sobre os indicadores de sentimento, eu acho que o primeiro que a gente pode destacar é a dominância, tá? A dominância, ela me mostra de maneira muito clara, tá? Muito visual o que está acontecendo no mercado nesse momento. A gente está vendo um aumento da aversão ao risco global em todos os mercados. A gente está vendo que o S&P despencou, a gente está vendo o Ibovespa quase indo nos 100 mil pontos, a gente está vendo todos os mercados caindo. Sabe qual que é o único mercado que não está caindo tanto assim? O das altcoins. As altcoins estão caindo menos do que o Bitcoin hoje, né? Isso para mim é bizarro num cenário de incerteza tão grande igual o que a gente está hoje, tá? Então isso me mostra o quê? Que as pessoas estão muito otimistas. Na verdade, as pessoas não estão tão otimistas nas altcoins desde outubro, tá bom? A última vez que a gente ficou tão otimista aqui, mentira, foi em setembro, tá? Finalzinho de setembro ali, tá? Quando a gente estava aqui nessa região dos 41 e 40%, tá bom? Então, você sempre me pergunta, não é o momento de entrar nas altcoins? O momento de entrar nas altcoins é quando as pessoas estão pessimistas em relação a elas. Não quando elas estão em otimistas e falando de metaverso vai mudar o mundo e gamecoins são o futuro. Quando as pessoas estão muito otimistas, normalmente é o momento de você colocar o dinheiro no bolso, não de você começar uma especulação que pode acabar fazendo você perder dinheiro, tá bom? Então quer especular, acredita? Sim, mas lembre-se de gerenciar o seu risco para você sobreviver no longo prazo, tá? Que para mim é um momento muito complicado, pensando na análise de sentimento e nessa dominância, tá? Isso aqui para mim é bizarro, é um sinal de que a gente pode ter quedas mais fortes para liquidar e estopar não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins. Pois vai aqui no TRDR e dá uma olhada nos long short ratios que a gente tem nessas altcoins. Eu nunca vi long short ratios tão elevados na minha vida, tá bom? Então eu acho que é um sinal de risco muito claro, tá? E enquanto o Bitcoin não demonstrar essa força aí que a gente precisa ver, a gente precisa ficar um pouco mais esperto e entendendo, respeitando essa aversão ao risco global, né? Obviamente que meus investimentos para o Bitcoin para o longo prazo estão tranquilos, tá bom? Mas o meu capital especulativo, que é a maior parte do capital, eu não vou me expor nesse momento, beleza? Além disso, né, a gente pode destacar aqui, na análise de sentimento, no TRDR, alguns pontos, tá bom? Primeiro, o nosso long short ratio continua extremamente elevado, né? E tem muita gente falando nos comentários, pô, Pablo, esse não é o novo normal, ETF, galera, para ser um novo normal, a gente precisa de amostragem, nós precisamos de dados. Então não é porque o mercado está extremamente otimista e a gente está há 10 dias aqui com um long short ratio elevado, que isso mudou para sempre, tá bom? A gente tem anos e anos desses dados e a gente está em patamares máximos históricos, né, que a gente nunca tinha visto antes. Então não é um novo normal ainda, isso continua demonstrando muito risco, tá?
Se a gente começar a romper para cima com esses indicadores lá em cima, a gente volta a discutir isso, né? Mas a gente não pode mudar toda hora a interpretação dos nossos indicadores para encaixar naquilo que a gente quer ver, né? Ou seja, não, eu acho que o Bitcoin vai subir, então eu vou desconsiderar aqui o indicador que eu uso, o Long Short Ratio. Não é assim, né? Os indicadores estão aqui para dar as probabilidades para a gente, não para a gente escolher os indicadores que mostram o que a gente quer ver, né? A gente tem isso muito claramente, né, quando a gente vê traders da análise técnica abaixando ou mudando de indicadores para só apontar para cima, né? Então você vê a gente falando da média de 9 no diário, você vê a gente falando da média de 21 semanal, aí perde, começa a falar das 50, perde, começa a falar de 100, perde, começa a falar de 200. Os indicadores não estão aqui para a gente prever o futuro e muito menos para a gente encaixar o indicador que a gente quer ver aquilo que o gráfico vai fazer, tá bom? Então você tem que ter um trade system que te dá uma vantagem competitiva e você não pode mudar esse trade system para ele basicamente mostrar as suas vontades, o que você quer que aconteça. Toma muito cuidado com isso, tá? Isso é um viés e é um erro aí muito comum em basicamente todos os traders e principalmente investidores, beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo um pouco mais pessimista mesmo, mas a gente precisa lembrar que a gente tem ainda esse suporte aqui nos 56 mil dólares. Eu acho que é um suporte importante. É um suporte que o preço, se ele segurar e romper para cima, a gente pode voltar a demonstrar força no mercado, tá bom? Então atenção aos 56 mil dólares. Cuidado com fechamentos feios aqui embaixo. Podem ser um sinal de simplesmente continuação da tendência de baixa, tá bom? Se a gente consegue demonstrar força, romper 59 já seria bom, romper 60 então melhor ainda, a gente discute isso se acontecer. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e vou até deixar a musiquinha hoje para ver se dá alguma sorte aí pro Bitcoin. Um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish calls at a 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.